qual foi a maior virada? A maior virada foi encontrar Cristo. Essa foi a maior virada. Eu diversas vezes procurava em outras coisas, em negócios, em lugares, em pessoas, aquilo que só Cristo tinha. Então ali me despertou assim, peraí, cara, como é que esse cara sabe tanto? Qual é a formação desse cara? A formação dele é na palavra de Deus. E ali eu percebi que eu preciso buscar, é esse conhecimento aí que eu preciso buscar. Então esse foi o primeiro gatilho. Mais um Dimascast, sejam muito bem-vindos. Episódio 7. Estamos construindo um projeto espetacular aqui, espero que vocês estejam gostando, mas a gente tem recebido um feedback bastante positivo. E hoje, mais uma vez, como sempre, um convidado ilustre, especial, aqui no podcast dos empreendedores, dos líderes de alta performance de Joinville, de Santa Catarina, da nossa região. E trago ele hoje, que é escritor, empreendedor, criador do método e autor de 23 livros, entre eles o Vida Nova, que eu ganhei, obra que chegou ao segundo lugar entre os mais vendidos da Amazon, não é para qualquer um. E ele também é um legendário, inclusive eu peguei ele aqui, quase viajando, missão pelo Legendários para a Europa. Falei, Bruno, vamos gravar antes de você viajar. Ele é o tipo de pessoa que mostra na prática como fé, disciplina e conhecimento podem construir uma vida inteira e abrir caminhos que pareciam impossíveis. Um cara que veio de uma origem humilde, prosperou, e um cara que fez resultados maravilhosos. E eu admiro a tua história, porque a tua história é parecida comigo, é parecido com a minha. E também eu admiro muito o teu propósito. E eu me vejo muito seguindo essa mesma trajetória que você vem seguindo. Então, eu estou muito feliz com a tua presença, seja muito bem-vindo. Obrigado. Uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado, Dimas. Obrigado, essa equipe maravilhosa que está aí. Fico feliz de poder, assisti os outros episódios, vi que excelentes pessoas estavam aqui, pessoas que eu respeito, que eu admiro. E espero poder, nesse tempo que a gente vai estar junto aqui, contribuir com as pessoas, e tem que valer a pena esse tempo, né? Não só o nosso tempo, mas o tempo de quem está ouvindo. Então, espero que a gente possa contribuir. Essa é a nossa missão, né? Crescer e contribuir, crescer e contribuir, crescer e contribuir. Com certeza. Vai ser... O Bruno chegou aqui, ele viu o quadro do leão na parede e falou, esse leão hoje vai rugir na sala. Leão vai rugir, esse leão ali. E toda vez que a gente conversa... Para mim, é sempre um aprendizado muito grande, é sempre uma aula. Eu sempre saio com ferramentas aplicáveis, eu sempre saio aplicando. Então, hoje o Bruno pretende trazer ferramentas para a gente, já nessa mesma perspectiva. Sair aplicando hoje, sair aplicando amanhã, eu tenho certeza que vai ser um papo de engrandecimento. Bruno, conta um pouquinho para a gente. Como que foi a tua carreira? Quais projetos você construiu? Qual é a tua especialidade? Conta um pouquinho sobre o Bruno. O Bruno nasceu em São Paulo, lá na Zona Leste de São Paulo, um bairro bem difícil, São Mateus. Uma infância difícil. E o Bruno começou a trabalhar com 9 anos. Então, com 9 anos eu estava vendendo doce, paçoca. Então, quando as pessoas perguntam assim, Bruno, mas na essência, o que você é? Eu tenho uma essência vendedora. Eu sou um vendedor. Então, trabalhei muitos anos com materiais elétricos, vendendo, e depois eu vim para Joinville em 2014. 2014, eu entrei no mercado do franchising. 2014 veio para Joinville? Não, eu vim para Joinville em 2008. 2008. Então, trabalhei com logística, transporte e... empresa comercial, né, de venda de material elétrico, e daí em 2014 eu entrei no mundo do franchising. Então são 12 anos dentro desse universo de franchise, estruturando empresa. Então o que aconteceu? Eu montei uma academia, e essa academia ela não funcionou como eu imaginava que funcionaria. Eu zero experiência, um nível de arrogância absurdo, achando que sabia de tudo, mas na verdade não sabia era de nada. Não funcionou, então faliu essa academia. Depois eu montei outra academia, a outra funciona até hoje. Tem 8 anos, 9 anos já, funcionou. E nesse meio do caminho eu fui entendendo o que fez a primeira
academia não funcionar e o que fez a segunda funcionar. Então, eu fui aprender sobre vendas, mas não só eu vendia por osmose. Fui aprender técnica de venda. O modelo do negócio. Então, eu fui aprender sobre o modelo do negócio, sobre liderança, sobre marketing, sobre tudo isso. E ao longo do caminho eu percebi que eu ganharia mais dinheiro se eu ensinasse os outros a fazer isso e aplicasse na empresa dos outros do que eu tendo a minha própria academia. Então, nesse momento foi que eu fiz essa transição e passei a vender consultoria, programa de acompanhamento, implementação de máquinas de vendas para várias empresas. Então, muitas empresas no franchising têm essa metodologia lá, tanto aceleradoras, franqueadoras, franqueados, treinava toda essa galera. Então, quando você me pergunta assim, qual é a expertise? Eu aprendi sobre vendas, depois eu fui aprender sobre o comportamento das pessoas que têm resultado, depois sobre os modelos de negócio, e aí veio a editora, né? Então a Elo nasceu em 2020, a editora nasceu em 2021, aí foi publicado os livros, mas quero aproveitar esse início para dizer que qual foi a maior virada? A maior virada foi encontrar Cristo. Essa foi a maior virada. Esse ano completo, junto com a minha esposa Vanessa, 21 anos. Nós temos 2 filhos, a Júlia e o Davi. É uma família abençoada, maravilhosa. Mas a maior virada de chave foi encontrar Cristo e eu percebi que era isso que faltava a vida inteira. Por diversas vezes procurava em outras coisas, em negócios, em lugares, em pessoas, aquilo que só Cristo tinha. Então, depois que ele entrou na nossa vida e habitou na nossa casa, aí nós começamos a valorizar o que tinha que ser valorizado, a dar importância ao que tinha que dar importância. Então, hoje, quem é o Bruno? Bruno é um filho de Deus, que foi alcançado pela graça de Deus. É um pai apaixonado pelos seus filhos, um marido apaixonado pela tua esposa, um empresário apaixonado pelo trabalho que faz e entende que a missão é ajudar outras pessoas, transbordar um pouco daquilo que Deus derramou na nossa vida. Esse é o resumo, assim, de como eu me sinto, né? É interessante ouvir isso, porque, pelo que me parece, tu preencheu um vazio, um buraco que tu vinha procurando preencher, talvez, com o sucesso financeiro, com o sucesso profissional, e você alcançou grandes sucessos, mas talvez ainda não era o suficiente porque não tinha sido preenchido o que de fato teria que ter sido. Mas todo mundo tem um buraco dentro de si, um vazio, que é do tamanho de Cristo lá dentro. Não importa se é um empresário rico, pobre, não interessa onde nasceu, não importa. Por muitas vezes eu queria estar no meio dos bilionários e fiquei no meio de vários bilionários e aquilo ali não era o suficiente. Não, eu queria posse, propriedade e carro e barco e não sei o quê. Quando chegava, ok, parecia que não tinha tanto valor aquilo ali. Então, eu levei anos para entender que aquilo que eu buscava, eu não ia encontrar num barco, ou num apartamento novo, ou num carro zero, ou num roda de network, ou num curso, ou no saldo na conta. Não estava em nenhum desses lugares. E como é que foi esse momento? Como é que você encontrou? Eu fui para Recife. Foi influenciado por alguém? Foi repentino? Esse é meu amigo que vai comigo para a Europa agora. Eu fui para Recife, a gente ficou sócio de uma operação lá. E aí ele disse assim, você tem que ir no Cursilho. O que é Cursilho? Tá, não vai pro Cursilho. Me internou lá 3 dias. E ali foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a graça. E um bispo que estava dando aquele curso, ele estava falando sobre a graça. O que era a graça? E quando eu comecei a entender o que era de verdade a graça, o que era o amor, a princípio eu só queria, apaixonado por conhecimento, eu queria ouvir mais daquele homem ali. E tudo que ele estava dizendo estava na Bíblia. E ali foi a primeira vez que eu percebi que mais de 1000 livros, tu foi lá no escritório, tu viu a quantidade de livros que tem lá, devo ter passado desses 1000 livros lidos, eu deveria ter lido um livro só. Porque tudo aquilo que ele estava falando eu não fazia ideia que existia. Era muito mais conhecimento do que eu já tinha aprendido de muitas pessoas com muito resultado. Tudo que ele estava falando estava na Bíblia. Então ali me despertou assim, peraí, cara, como é que esse cara sabe tanto? Qual é a formação desse cara? A formação dele é na palavra de Deus. E ali eu percebi que eu preciso buscar, é esse conhecimento aí que eu preciso buscar. Então esse foi o primeiro gatilho. Esse foi a maior virada. A inspiração de todos esses livros bons, os melhores livros,
vem da mesma base. Da mesma base. Da mesma base. Então, às vezes, procurando coisas, ou pessoas, ou circunstâncias... E quando tu encontrou isso, e você preencheu o que faltava com Cristo, você tirou um pouco o pé do acelerador de correr atrás de patrimônio, de correr atrás um pouco do trabalho, e tu aparentemente descobriu o teu propósito e tu começou a dividir esse tempo de forma diferente? Como que foi esse... Antes era assim, a prioridade era a agenda. Uhum. Então, ia para Maceió, de Maceió ia para Porto Alegre ia para não sei onde, de onde ia para Nova York, depois voltava. O que eu estava buscando? Eu queria construir uma grande empresa. Bruno, qual que era o teu objetivo há 6, 7 anos atrás? Eu quero ter uma empresa gigante, com 300 colaboradores, com 400 colaboradores, com 500, com cliente. E eu quero montar uma operação. Era isso que eu estava buscando. Uhum. Quando eu entendi, peraí, existe um vazio aqui que é preenchido com Cristo. Por que eu estava buscando aquelas coisas? E eu fui botar no papel, assim, para entender o que eu estava buscando de verdade. Eu entendi que eu não queria aquilo. Uhum. Mas como eu andava no meio de pessoas que tinham muito resultado, como eu andava no meio de pessoas que tinham construído grandes empresas, contribuí com muitas dessas pessoas para construir, aquele era o meu universo. Quando eu percebi que aquele universo que eu estava inserido, as pessoas tinham muito sucesso profissional, empresarial, financeiro, mas a maioria das famílias eram destruídas. A maioria dos filhos não se conectavam com os pais. O quanto custou aquela empresa? Até para quem está ouvindo aí, é empresário, que é o principal público aqui, essa é uma pergunta que tem que se fazer. A que custo? Será que vale a pena pagar qualquer preço? Porque é necessário abrir mão de coisas importantes. Não tem como você estar com uma agenda lotada dessa e conseguir acompanhar teu filho na escola. Uhum. E aí? Como é? Será que você sabe? Quem está ouvindo aqui, será que sabe o nome do melhor amigo do filho? A comida favorita? Qual é a lição na escola que está com dificuldade? Eu vi o roteiro e sei que tem uma pergunta sobre sucesso, então eu já podia até antecipar isso aqui. O que é sucesso? Uhum. Será que é sucesso ter uma grande empresa faturando múltiplos milhões? Isso é sucesso, mas é um tipo de sucesso. Isso é um tipo de sucesso profissional, empresarial. Mas espera aí, será que a esposa está feliz com esse sucesso? Esse grande empresário, essa pessoa que tem grande resultado, ele consegue ter esse mesmo resultado como marido? Ele consegue ter esse mesmo resultado como pai? Ele consegue ter esse mesmo resultado como filho? Porque pegar uma vida que tem várias áreas e priorizar uma área dizendo eu tenho sucesso nessa área aqui, ou mais além ainda. E a vida espiritual, como é que tá? Como é que tá a conexão com Deus? Ou será que para alcançar esse sucesso se quebra princípios? Será que para alcançar esse sucesso se distancia de Deus? Porque sabe lá onde é que aprenderam que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Então, talvez a primeira reflexão que fica é sobre isso. O que eu achava que era sucesso, não era. Muito pelo contrário. Poderia ser sucesso na empresa, mas o efeito colateral poderia ser um fracasso na minha família. E aí, será que é sucesso? Será que um homem que tem um casamento destruído, ou que às vezes mora junto com a esposa por favor, será que um filho que nem sente mais saudade do pai, não reclama porque o pai não tá, porque acostumou viver com o pai fora, será que é sucesso aí? O que é sucesso? Então, quando eu parei para entender sobre isso, o que eu percebi? Eu posso sim ter uma empresa de 1.000 funcionários. Eu posso ter uma empresa que fature múltiplos milhões. Mas existe uma ordem disso aí. Deus, família, trabalho e depois o ministério. Eu não posso trocar a minha família pelo trabalho. Porque o trabalho eu posso ganhar outro. Agora, como é que eu faço com o filho? Como é que eu faço com o casamento? Então, isso aqui, longe de ser algo contra quem fatura, quem produz, muito pelo contrário. A gente tem grandes planos. Esse ano tem sido o melhor ano da nossa empresa. Esse ano nós vamos bater recorde, nós vamos bater 10 vezes o recorde que a gente já imaginou faturar. Mas sob os princípios. Espera aí. Deus está em primeiro lugar aqui? Tá. Como é que está a minha casa? Como é que está o meu casamento e os meus filhos? Como é que está isso aqui? Tá tudo certo? Tá. Então essa empresa pode multiplicar, pode prosperar, pode fazer tudo isso. Mas
Se começar a prejudicar ou meu relacionamento com os meus filhos, ou meu relacionamento com a minha esposa, ou meu relacionamento com Deus, eu não posso colocar a empresa no lugar deles. E talvez esse seja um dos maiores erros dos empresários de alto impacto. Ele pode falar muito sim sobre faturamento, sobre produção. Mas como é que tá a tua casa, meu irmão? Você é um sucesso na tua empresa e na tua casa. Como é que é? Teu filho te acha um sucesso como pai? Tua esposa te acha um sucesso como marido? Ou só teus funcionários bate palma e onde você vai a galera faz tudo isso? Como é que é? Será que o que é sucesso? Então, quando eu entendi isso, eu percebi que se eu cuidar do meu relacionamento com Deus, cuidar da minha casa, a chance dessa empresa ter 2.000 funcionários é muito maior do que se eu olhar só para isso e esquecer desse princípio. Quando tu descobriu isso, e essa ordem de prioridade, o que mudou na tua agenda? Tudo. Antes era, eu tenho um modelo para implantar aqui em Limeira, eu tenho um modelo para implantar, nós implantamos máquinas de vendas de expansão e franquias em praticamente todos os estados do Brasil. Todos os estados do Brasil. Mas espera aí, isso me custava deslocamento, tempo fora. A primeira coisa que eu comecei a entender é, não adianta eu querer compensar, não, eu compenso no final de semana. Eu fico muito tempo longe dos meus filhos, mas quando eu tô perto deles, eu tô inteiro. Eu não acredito nesse modelo. Então eu comecei a calcular aqui, peraí. O quanto isso vai impactar na minha casa? Antes não era essa conta. Antes é o quanto isso vai impactar no meu bolso. Peraí, é um bom contrato ou é um mau contrato? É um bom negócio ou um mau negócio? Esse era o único critério que eu considerava. Quando eu entendi essa ordem, peraí, o quão isso daqui prejudica a minha intimidade com Deus? Esse negócio aí é padrão? É de acordo com o que Deus diz? Ou é meio... Ou ele escapa para um lado errado? Mas é uma performance, eu tenho um jeitinho, eu tenho uma coisinha. Peraí. Antes, o que é o negócio? Não, vamos vender isso, bora. Não considerava essas coisas. Vamos lá. Depois disso, peraí, o quanto isso prejudica a minha casa? Opa! O modelo do contrato passou a ser o terceiro critério, não o primeiro critério. E isso mudou a agenda inteira. Foi aí que eu mudei o modelo de empresa, mudei tudo em relação a isso. No aspecto agenda, então tu trava horário pro espiritual, tu trava horário pra família, tu trava horário pra trabalho e é inegociável. Claro, às vezes acontece uma ou outra coisa, mas nós temos essa agenda em casa. Nós temos o dia da família, tem o filme em família, tem o café da manhã em família, a gente tem nosso dia. Fala um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo... Assim, eu quero saber assim, eu sempre pergunto dos meus convidados, por quê? Tem um amigo meu que me falou o seguinte, Dimas, não existe receita para o sucesso, mas ele deixa rastro. Sim. E aí eu gosto de fazer essa pergunta, como que é a tua agenda no detalhinho? Que horas tu acorda? Qual que é o dia da família? Isso. Qual que é o dia espiritual? Que horas tu vai dormir? Que horas tu trabalha? Eu pergunto isso. Por quê? O que eu estou observando? Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Sim. Alguém me falou isso. Um ditado japonês. Quando eu não sei o autor da frase, eu falo que é um ditado japonês. Daí, os japoneses são sábios, então a pessoa credibiliza. Ou dá de falar que é japonês, dá de dizer assim, Mahatma Gandhi. Né? Mahatma Gandhi falou isso. Ayrton Senna. Se for de avanço assim, ele fala assim, Ayrton Senna. Só Ayrton poderia Senna ter sabe sido. das coisas. Só poderia Só que ter às sido. vezes é minha. Às vezes eu falo uma frase, mas se eu falar que foi eu aqui, então essa daí eu acho que é Platão. Tipo só poderia ter sido Platão. Mas eu tenho feito essa pergunta, né? E as respostas elas têm sido muito parecidas. Então eu quero saber a tua. Dimas, o que eu entendi? Que eu preciso levar meus filhos na escola, não todos os dias. Tá. Mas pegar um dia e levar eles lá. Então o nosso dia da família é a quarta-feira, de manhã. Quarta-feira de manhã, a gente vai tomar café em família. Beleza. Aí sexta-feira, quarta-noite, tem o culto na igreja. A agenda é o culto da igreja. Sexta-noite. Quarta-noite. Quarta-noite. Sexta-feira, tem culto de oração na igreja. É a nossa agenda lá. Mas e um dia que a gente quiser ir jantar? Tudo bem, mas a agenda é essa daqui. Domingo de manhã, domingo à noite. Tem lá na igreja. E as crianças, a maneira como nós conduzimos isso, eles amam ir. Eles se arrumam primeiro. Pai, poder ir mais cedo, hoje tem culto, tal. Então, a cultura que não virou uma agenda minha. Virou uma agenda da família. Então,
Às vezes a pessoa, assim, tem que congelar a agenda. Se você entender o propósito e a importância que isso tem, você não vai precisar travar a agenda. Você já vai entender assim, peraí, hoje de tarde eu vou buscar meu filho na escola. Eu não preciso caçar um trabalho para isso. Porque, às vezes, se eu não bloquear a agenda, então eu não faço. Então você não está fazendo porque você deveria fazer, você está fazendo por uma obrigação. Será que é essa a linha? Então, às vezes, quando eu quero dizer assim, não, eu vou travar a agenda aqui para eu ter que levar meu filho na escola. Será que é essa a linha? Será que você entendeu mesmo? Você tem que botar na agenda que você tem que dizer para tua esposa que ama ela? Não. Então por que você tem que botar na agenda isso ali? Será que não é natural isso ali? O quão natural tá isso? Ou quão importante o quão importante você enxerga disso? E não só como uma tarefa. Porque o que bota na agenda é uma tarefa. Será que é uma tarefa ou será que é um prazer? Imagina, hoje eu preciso dizer que amo minha esposa, dizer que ela é a mulher da minha vida, chamar os meus filhos e dizer que eles são importantes para mim. Alguém bota isso na agenda? Porque se precisar botar na agenda, esse cara tem um problema. Ou tem um problema talvez neurológico, que se esquece das coisas, não sabe quem é a família. Ou aquilo ali virou uma tarefa. E às vezes, quando algo que deveria ser natural vira uma tarefa, é muito mais um peso do que um prazer. E tá conectado com os filhos, com a esposa, não deveria ser um peso. Tu acha que isso vale, Bruno, para qualquer momento da vida? Ou tu acha que, no teu caso, lá quando tu tava levantando o voo do avião... Excelente pergunta. Tu acha que desde aquele momento era o momento de olhar por essa perspectiva? Ou talvez assim, cara... Galera que tá sentada, bota o cinto aí, que agora vai vir uma lapada aqui. O natural, Dimas, é responder o seguinte: o avião consome mais combustível na hora de levantar voo. Então quem tá no começo, manda bala, tal. É o seguinte, meu irmão. Eu não posso justificar que eu tô no começo de um negócio abrindo mão da minha família ou da minha intimidade com Deus. Então, a pessoa que diz o seguinte, é porque agora tá no começo. Beleza, quanto tempo vai durar esse começo? Vão ter coisas ali na tua casa que não vão voltar mais. Teu filho tá precisando de você, ele não quer saber se a empresa está no começo, no final e como foi. E tem pessoas que justificam essa psicopatia porque para dar o melhor pro filho. O que é o melhor pro filho? Aí o filho estuda numa boa escola, o filho tem um sapato de marca, tem uma roupa de marca, excelente. Mas será que o filho, ao invés de querer esses presentes, ele não queria a presença? Será que o filho vai se lembrar a marca do sapato, a marca da roupa, a marca do macarrão que comeu, a marca do guarda-roupa, a marca do travesseiro? Será que o filho vai se lembrar? Então, o que eu posso dizer para as pessoas que estão no começo, e eu cometi esse erro, eu posso dizer isso agora porque eu fui esse cara de, não, no começo, ó, não importa o quanto custe, tem que avançar. Não importa o quanto custe. E daí você rampou e teu avião decolou e tua empresa está crescendo. Tem que cuidar, para o teu avião não estar lá em cima e a tua família está lá embaixo. Como é que faz? Quanto custa? A família lá atrás, o avião lá no aeroporto pousando, e aí? Por isso que a maioria dos que fazem isso, às vezes não voltam para buscar a família. Então, o meu ponto sobre isso é, quem está no início do negócio, tem que dar um gás? Tem que dar um gás. Por quê? Porque o avião consome mais combustível na decolagem. Então não tem que dar o gás. Tem hora que você tem que fazer. O operacional, o tático, o estratégico, a empresa está pequena, manda bala. Agora, peraí. Manda bala até o ponto disso não prejudicar a tua família e a tua intimidade com Deus. Porque se você dá um gás e você tem sucesso achando que conquistou tudo e perdeu essas duas coisas, a família e a intimidade com Deus, esse tudo que acha que tem, não vale nada. Então a pessoa tem que ter o discernimento. Forte isso, Bruno. Forte. E eu tô me vendo nessa analogia que tu tá fazendo, nessa história que tu tá contando. Porque por muito tempo, e por vezes ainda hoje eu me pego nessa história. Mas muito menos do que no passado, porque eu já acredito que eu já melhorei bastante nesse aspecto, nesse método que você tá trazendo pra gente. Mas por muito tempo, no início da minha carreira, e a minha carreira é de vendas também, e isso a gente tem também em comum. Sim. E por isso que eu digo que eu me vejo muito na tua história, né? E eu quero seguir a tua trajetória. E até por isso que
que eu quero estar contigo, eu quero estar na tua presença, já falei isso. Claro, claro. Né? E eu gosto de me reunir contigo, gosto de me reunir contigo e com a minha esposa, porque a gente tem muitos ensinamentos que pra gente é muito válido, porque a gente tá passando por esse momento. A gente tá passando por um momento de vamos ter mais uma criança, mas como é que tá o nosso tempo? A gente não tem tempo, por quê? Porque a gente tá olhando 90% para profissional. E hoje, sim, a gente trava a nossa agenda. Então eu tenho o dia que eu almoço com a minha mãe. Sexta-feira, por exemplo, é o dia que eu almoço com a minha mãe. Eu tenho o dia da família que é na quarta-feira. A nossa agenda é travada nesse aspecto. Porque foi o jeito que a gente achou para executar. Porque a gente estava olhando só para o profissional. Só para o crescimento. Então a gente conseguiu ajustar e melhorou muito. Domingo é o dia que a gente vai na igreja. A gente participa lá da Onda Dura. A gente quer conhecer lá também a Mais em Cristo. Mas quando eu tinha dos 21 até os 29, 30... que eu disse que eu entrei para a carreira de vendas e eu aprendi que eu podia ganhar um bom dinheiro ali, e eu comecei a estudar e a minha vida melhorou muito nesses anos. Foi uma janela de 9 anos. Cara, eu era só trabalho, café, energético eu tomo até hoje, mas hoje eu tomo sem açúcar. Mas na época eu tomava Red Bull, latão, grande, e era alguns. Não me alimentava, não tinha mas tempo. Mas produzia no trabalho. Não ficava com a minha família. E o trabalho? Bombava? O trabalho era... Excelente, o campeão. Só que bacana. Aí que tá. Mesmo atingindo o resultado que eu nem esperava que eu pudesse atingir, existia um vazio muito grande. Existia um vazio a ser preenchido que estava faltando. E a impressão que eu tenho, e provavelmente eu esteja correto nessa impressão, é que na verdade o que eu queria era ser reconhecido, porque eu queria na verdade ser amado. Porque na minha infância, meu pai e minha mãe, eles trabalhavam 99% do tempo e 1% era o tempo da família. Então eu fui criado pela minha avó, que eu perdi aos 8 anos. Tu acha que pessoas com essa configuração, como eu vivi, como você viveu e como muita gente aqui viveu também da mesma forma, essas pessoas, na verdade, elas buscavam essa prosperidade, esse sucesso, para, na verdade, serem reconhecidas e serem amadas? Olha... Faz sentido esse... Muito. Ou tu vê alguma vertente diferente? Não, eu vejo às vezes... Quantas vezes já ouviu a pessoa falar assim, só de raiva agora eu vou? Talvez seja também uma falta de identidade. E a identidade dela, ela acha que ela só vai preencher se ela for reconhecida pelo sucesso? Demais. Tem muitas coisas... que nós achamos que é por um motivo, mas na verdade é por outro motivo absolutamente diferente. Então, por exemplo, é ruim a pessoa querer prosperar? Claro que não. A pessoa querer crescer, principalmente quem veio do nada. Tem força, tem garra, às vezes deu um ou outro problema e a pessoa quer avançar, ela precisa disso. Ok. Mas tem que entender qual é a real razão que faz essa pessoa agir daquela maneira, sabe? Então, assim, ó, até um outro ponto aqui, talvez a galera vai ficar não vai gostar muito do que eu vou dizer aqui, é que, na minha concepção, a maior mentira que existe é roda da vida. Porque a pessoa se depara com uma roda da vida e todos aqueles pontos estão em patamar de igualdade ali. Aí tem lazer, espiritual, familiar, profissional, financeiro e essas coisas tudo no mesmo balaio, mas não funciona dessa maneira. Os aspectos da vida têm pesos diferentes. Eu não posso colocar não, a minha vida não está girando porque o meu lazer está 2 e a minha vida espiritual está 5. Então, se tudo tiver 5 aqui, tá beleza. Quem disse que tá beleza? Então, muitas ações como essa de querer chegar e querer fazer é para compensar, na maioria das vezes, uma falta que é emocional ou espiritual. Então, às vezes, é correr atrás de algo, achando que vai chegar naquele algo, mas, na verdade, o que está procurando é o que está do lado de cá. Vai dar ruim. Por que às vezes as pessoas vão... Eu fiz o método CIS, fez também o método CIS. Por que às vezes a gente vai lá e acorda? Opa, peraí.
isso que eu tava procurando não tem nada a ver. Isso ali que pra gente foi muito forte. É muito forte, muito impactante, faz uma diferença muito grande. Coisas que nós não fomos ensinados no nosso meio. No nosso meio a gente não foi ensinado. Pra gente foi impactante demais. Não, pra mim foi muito. Só que o que deu a entender? Que a maioria das pessoas está perseguindo algo na direção errada. Ou às vezes está perseguindo algo com muita intensidade, mas nem sabe o que está perseguindo. Por isso que a gente tem colapso familiar como tem, anos ali com mais divórcio do que casamento. Olha a quantidade. As pessoas não estão querendo mais casar. Já se viu um negócio desse, cara? Na pandemia aconteceu esse que loucura. Crescimento do divórcio. Quando as pessoas começaram a conviver juntas ali dentro de casa. Imagina! Peraí, agora nós somos obrigados a ficar aqui. Depois que a gente é obrigado a ficar junto, eu descubro que eu não quero estar perto. Peraí, 20, 30, 15 anos de casado, como é que foi esses 20, 30, 15? Pelo amor de Deus, gente. Então, quem está ouvindo, que a maioria é empresários, é óbvio que tem que perseguir o sonho, o objetivo, tem que perseguir. Só tem que estar o tempo inteiro checando se esse destino é o destino correto. Porque acelerar muito e ter muita estratégia, muito recurso em busca do que está errado, a conta depois é doída de pagar. E tem coisa que não tem como pagar depois. No aspecto... Dá-lhe. Eu tô rindo porque é forte. É um riso de nervoso, não tem? Eu tô rindo, mas de nervoso. Não, tá sendo muito bom pra mim. Muito bom pra mim. No aspecto da falta de identidade. Como que a gente descobre a nossa identidade? Só tem Existe um processo. É fácil de descobrir, é difícil de descobrir. Qual que é o caminho que segue? Quando que eu sei que eu descobri de fato a minha identidade? É muito fácil de descobrir. Eu preparei um roteiro aqui. Quem tá ouvindo pode descobrir hoje, agora. Ouviu aqui, daqui meia hora pode descobrir. Quem nós somos. Isso é sobre identidade, né? Quem você é. Quando nós entendemos que nós somos quem Deus disse que nós somos, a visão de mundo se torna totalmente diferente. O que Deus diz que somos? Que nós somos filhos. Aos que aceitam a Cristo, somos filhos. Co-herdeiros em Cristo. Diz que nós somos feitos a imagem e semelhança. Todas as obras que Cristo fez na terra, diz que a gente faria obras muito maiores. Então, quando a pessoa entende que independente do que A, B ou C falou que ela está acreditando em quem? Às vezes alguém na infância, na escola, falou que era isso, que era aquilo, que não serve para nada, que não ia dar certo. Ou riu, ou disse que não ia dar em nada, que só presta para fazer coisa errada, e a pessoa acreditou aquilo. Uhum. E isso virou uma verdade na vida dela. Essa verdade não é a verdade absoluta, aquilo é a verdade que ela acreditou. Porque a Bíblia diz que Cristo é o caminho e a verdade. Então, Dimas, e para quem está ouvindo, é muito simples. Muito simples. Se tem alguém escutando isso daqui, eu não sei quem eu sou, eu não sei como é. Propósito. Provavelmente está afastado de Cristo. Porque se tivesse conectado nele, sabia. Romanos 8:16. E o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele fala. Você sabe que é filho de Deus. E quando você sabe que é filho de Deus, que todos os atributos que ele tem, alguns desses atributos ele dividiu com a gente, amor, paz, alegria, bondade, mansidão, tudo aquilo, fica mais fácil. Fica impossível de você considerar o que um ou outro falou que é. Então, a verdadeira identidade de uma pessoa só tem um lugar para ela encontrar. Não tem 2, não tem 3, não tem curso, não tem mentoria. Ah, mas isso vai abrir os olhos. Pode abrir os olhos. Mas a transformação real e verdadeira da identidade só tem um lugar. Cristo é o único, não tem outro. Não, mas eu vou fazer com o melhor coach do mundo. Meu amigo, você pode fazer com o melhor coach da terra. A única maneira de você realmente encontrar a sua identidade é através de Cristo. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira.
Então, quando você pergunta, é fácil? Muito fácil. A graça dele permite que seja assim. A gente precisa crer, entregar nossa vida, e ali sim nós vamos encontrar quem realmente nós somos. Não o que um diz que é, porque se você atende um monte de cliente aqui. Se um cliente diz assim, parabéns, Dimas, você é muito bom. Ok. E outro cliente que olha e diz assim, não gostei muito do atendimento, não é ruim. Se é bom ou é ruim? Nenhuma coisa nem outra. Imagina se cada coisa que uma pessoa disser, não sei o quê, você é muito bonito, sou muito bonito. Aí vira as fotos assim, ei, você é meio feio, ei, sou meio feio, sou muito bonito. Imagina que a maioria das pessoas vivem com base naquilo que os outros dizem que elas são. Só que são 8 bilhões de pessoas no mundo. Uhum. Minha avó diz que eu sou o homem mais bonito da Terra. Uhum. Mas eu sei que isso não é verdade. Mas para ela isso é verdade. Então, imagina se eu considerasse a opinião de outra pessoa que dissesse, não, cara, isso aí não serve para nada. Ou outro dissesse, não, é muito bom, é muito bom. Então, às vezes, as pessoas estão presas. Isso é uma algema. E o pior tipo de algema que tem, que é uma algema invisível. Porque a algema que você vê, você luta para tirar. E a que você não está vendo? Então, crítica e elogio são anzóis e algemas. Que se agarrar a isso, vai dar ruim. Mas quando a identidade está formada em Cristo, meu amigo, o cara pode dizer que você é, que não é. Porque você sabe quem é. A crítica e o elogio, o caminho delas é o orgulho e o ego. E as pessoas com um espiritual bastante forte, elas têm um bom controle de ego e orgulho. O espiritual forte, Dimas, vai mostrar... Sabe o que é o ego para uma pessoa que realmente encontrou a Cristo? Eu não mereço nada. Eu não sou nada sem Ele. Não tem espaço para o ego. Aonde que está o ego? O ego está na autossuficiência. Ego, vaidade, arrogância, soberba, orgulho, altivez. Mas Cristo não habita nesse ponto. Uhum. Onde tem uma coisa, essas duas coisas não ocupam o mesmo espaço. Justo. Então, quando a pessoa está cheia de si, como é que ela pode estar cheia de Deus se ela está cheia de si? O que é o ego, a vaidade? É eu cheio de mim. Eu faço, é do meu jeito. Peraí. Eu sei, você não tem nada para me ensinar. Eu me formei nessa profissão. Você não tem nada. Eu não tenho nada para aprender contigo nesse aspecto porque eu sou especialista. Eu aprendi com um amigo. Eu chamo de o pai de Deus ou a mãe de Deus, essa pessoa. Porque imagina, se Deus é a perfeição em todos os aspectos, tu imagina o pai e a mãe de Deus. Como é que eu vou ensinar? Como é que tu vai ensinar alguma coisa pro pai e pra mãe de Deus? É a quarta pessoa da Trindade, né? É Deus Pai, Filho, Espírito Santo e ela. Uhum. É a quarta pessoa da Trindade. Uhum. Então, quando a gente entende que não é sobre nós, que é sobre Ele, o ego não óbvio, a nossa natureza tem isso. A nossa natureza tem isso. Quando a gente tem um encontro real e verdadeiro, não é que a gente deixa de ter essas coisas ruins. É que passa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Então, quando algo muito bom acontece, poxa, eu fiz a minha parte, mas eu sei que foi Deus que abriu essa porta aqui. Eu sei que foi Ele que me deu a sabedoria. Porque a Bíblia diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, em tudo dai graça. É isso que diz a palavra. Então, às vezes, quando dá algo ruim, às vezes, Deus não quer. Agora, quando dá algo bom, aí sou eu. Mas peraí. É tudo, ele é completo. Então, muitas pessoas estão sofrendo porque estão procurando no lugar errado. E se você procurar no lugar errado, seja o amor, seja a aceitação, seja o carinho, procurar no lugar errado, não vai encontrar. Não vai encontrar. Então, é um podcast sobre empreendedores e talvez seja um dos que a galera ou escute, goste ou escute, não, isso aí não tem nada a ver. Aqueles que pensam que não tem nada a ver, esses talvez são os que mais precisam. Porque estão olhando só pro número, pra planilha, e nós temos esse assunto aí, a hora que a gente entrar nesse assunto, quem tá ouvindo aqui vai ganhar mais dinheiro, nós vamos trazer estratégia, modelo, tudo isso. Mas a gente não pode trazer uma estratégia pro cara ter a empresa 10 vezes maior
se às vezes essa empresa 10 vezes maior faria ele a largar o casamento dele ou se afastar dos filhos dele. A gente estaria sendo irresponsável. Quer estratégia? Daqui a pouco vai vir um monte de estratégia para ganhar mais dinheiro, multiplicar, escalar exponencialmente, como quiser. Mas peraí. Quais são os princípios? Quais são os princípios? Está buscando a quem em primeiro lugar? Está recorrendo a quem em primeiro lugar? Essa, na minha visão, é a maior habilidade que o empreendedor tinha que ter. A habilidade de se conectar com Cristo. De entregar a empresa a Cristo de verdade. De poder chamar ele para ser o sócio. Peraí, eu vou escolher os meus sócios. Peraí, cara. Quem é o primeiro sócio da tua empresa? Quem é o maior conselheiro da tua empresa? A Bíblia diz que ele é um maravilhoso conselheiro. Quem é o conselheiro da tua empresa? Antes de você pedir conselho para um ou para outro, você conversou com ele já? As pessoas esquecem isso. Pelo amor de Deus, gente. De forma prática. Deus, família, trabalho e mistério. Ministério. Por que essa lógica dessa sequência? Buscai Deus sobre todas as coisas. Ele é o que sustenta. Ele é o princípio. Ele é o caminho. Ele é a vida. Tudo parte dele. Ele derrama sobre nós o amor, a paz. E para eu ter um bom casamento, eu preciso ter os componentes do fruto do Espírito. Está na Bíblia, Gálatas 5:22. Como é que um casamento sobrevive sem amor? Sem paz, sem alegria, sem domínio próprio, sem bondade, sem mansidão. Só que nós não temos isso. Nós não temos isso. Quem tem isso é o Espírito. O Espírito Santo de Deus tem esses atributos. Então, se eu estiver conectado com Deus, é óbvio que eu vou amar minha esposa, vou amar os meus filhos e vou ter paz na minha casa. É óbvio. Vem dele. Por isso que a Bíblia diz que ele deixou a paz. É a paz dele, não é a nossa paz. Então eu não posso colocar a minha família acima de Deus, porque a minha esposa, ela não é a fonte. Os meus filhos não é a fonte de amor. A minha esposa não é a fonte de amor. O amor não vem dela. O amor vai para ela. E não é nem o meu amor, é o amor de Deus que vai para ela. E o amor de Deus vem para mim. E eu, com esse amor de Deus, consigo transbordar para ela. Agora imagina o seguinte, que é o que a galera faz. A galera pega o trabalho e joga lá em cima. O trabalho não é fonte. Mas é fonte de dinheiro. A Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. Então até das riquezas vem dele. Sabedoria vem dele, tudo vem dele. Então se eu pego algo que ao invés de ser fonte, é receptor e eu inverto a ordem, não vai funcionar nunca. Vai colapsar qualquer coisa, vai colapsar dessa maneira. Qualquer coisa. Eu estou invertendo a ordem. Não vai funcionar, não tem como. Então eu me conecto com a fonte. E depois disso, a família. Família é projeto de Deus. A esposa, os filhos, é um presente de Deus. Esse é o nosso primeiro ministério. A primeira empresa que existe é a família. Como é que gera isso daqui? Como é que administra isso daqui? Como é que engaja isso daqui? Como é que lidera isso aqui? Depois vem o trabalho. Aí sim, conectado na fonte e bem em casa. Porque tem gente que está trabalhando 20 horas por dia, se escondendo dentro do escritório porque a casa do cara virou um inferno. E ele acredita que é próspero. E chega no trabalho, 20 horas, bate palma pra quê? Será que ele sabe como é que foi o dia do filho? Será que deu um abraço na filha? Será que penteou o cabelo da filha? Quanto tempo faz? E às vezes o cara tá ganhando muita grana, ele paga um pra buscar na escola, o outro pra fazer a comida, o outro pra pentear o cabelo, o outro pra levar na escola, o outro pra levar no futebol. Que isso, cara? Que isso? Que lambança é essa aí? Então, Deus está lá porque ele é a fonte. Nós nos conectamos com a fonte e da fonte emana para todo o restante. Inverteu a ordem, Dimas, para quem está ouvindo, vai colapsar. Não interessa o que seja. E qual é o problema? Às vezes o cara faz isso e a empresa é muito próspera. Mas é impossível o cara ter uma empresa próspera, ele tá afastado de Deus e acreditar que a vida dele tá tudo certo. Ele tá errado, tá cego. Ou ele tá com uma empresa muito, muito boa e em casa destruída. Os filhos afastados, os divórcios quase acontecendo, é impossível entender isso, não tem como. Então às vezes a pessoa tá querendo tapar algo que tem uma prioridade máxima com uma coisa que
a prioridade não se compara com a conexão com E Deus. onde entra o trabalho aqui na edificação dessa sequência? Ele está em terceiro. Ou seja, ele tem um papel importante, fundamental, porque ele vem depois de Deus e de família, que são os pontos mais importantes. Mas o terceiro ponto, se ele está em terceiro no ranking, é porque ele tem o seu valor engrandecedor. Muito! E onde ele entra aqui dentro desse... E depois o ministério no final. Como que uma família ela vai conseguir ter conforto? Sabe por que da minha pergunta? Uhum. Desculpa te interromper. Imagina. Porque eu aprendi essa sequência lógica de uns anos atrás. Só que por vezes, para a pessoa que está ouvindo esse assunto, e eu já vi isso acontecendo e possivelmente você já viu, ela escutando até o família, ela interpreta o seguinte: cara, então eu realmente não preciso ser um profissional de performance. Porque isso não é o mais importante. Isso está lá embaixo. E aí a pessoa pode se prejudicar olhando por essa perspectiva. Por isso que eu te pergunto qual que é a real importância aqui do trabalho. A Bíblia diz assim, ó, que se os olhos são maus, tudo será mal. Por exemplo, se a pessoa olha, escuta e diz assim, ó, não, então por causa disso aí eu posso ser um profissional meia boca. Se ela estiver conectada com Deus, ela não vai fazer nada meia boca. Porque a Bíblia diz que tudo o que nós formos fazer, nós temos que fazer como se fosse para Deus. Eu gosto dessa frase. Então não tem como eu ser meia boca. Agora, quando você diz assim, ó, as pessoas não precisam ter alta performance, se isso prejudicar uma dessas duas coisas, ou não for a medida de sucesso que ela quer, não. Quem foi que falou? E aí, como são empreendedores, isso serve para a equipe, para todo mundo que está vendo lá. Quem disse que todo mundo quer ser multimilionário? Uhum. Quem disse? Eu li o livro agora, que eu vi que tem lá na tua prateleira da biblioteca, que é o do Aaron Ross, e mais um autor, eles fizeram em dois o livro, que é o... não é a receita previsível, é hipercrescimento. E ele fala exatamente isso. Eu não tinha parado para pensar por essa perspectiva. Quem disse, cara? Porque na minha cabeça, todo o meu time de vendas queria ser milionário. Queria prosperar, queria um conforto muito melhor para sua família. E na realidade, por vezes a maioria não quer isso de fato. Eles querem outras coisas. Então a primeira conta a gente tem que entender assim. Então deixa eu só melhorar. O que ela quer? O que essa pessoa pergunta? Deixa eu melhorar a minha pergunta. Deixa eu melhorar. Se a pessoa ela tá muito bem espiritualmente, ela tá muito bem, que é o primeiro item, ela tá muito bem no segundo item, que é o familiar. Só que o terceiro item, que é o trabalho, ela... De fato, ela assim, cara, eu não vou me matar. Eu já ouvi a seguinte frase do meu time. Uma pessoa do meu time que já saiu e é um amigo. Até hoje. Pessoa maravilhosa. Muito rica espiritualmente, muito rica na família. É um cara a se espelhar nesses aspectos. E ele me falou o seguinte, próximo da saída dele, numa reunião a todos, ele falou assim, é porque eu cansei de enriquecer o padrão. Perdão, eu cansei de enriquecer o patrão. E aí ele saiu e montou uma empresa. E essa empresa, infelizmente, deu errado, muito rápido. Então a minha pergunta é assim, eu estou muito bem espiritualmente, estou muito bem familiar, estou fazendo o melhor trabalho nesses aspectos, mas no trabalho em si, em trazer, em ser o provedor, eu não vou enriquecer o patrão, eu não vou me matar de trabalhar, eu não sou pago para isso. É porque assim, ó, a gente precisa separar a identidade do comportamento. E às vezes as pessoas misturam isso aí. A identidade é uma coisa e o comportamento é outra coisa. Quem essa pessoa é uma coisa. Aquilo que ela fez é outra coisa. Então, por exemplo, eu não quero enriquecer o patrão, eu não sou pago para isso. Isso é um comportamento. Tá. Que talvez esteja certo para ele. Porque quem foi que disse que todo mundo tem que falar, não, eu tenho que enriquecer meu patrão e eu tenho que fazer muito além do que eu... Quem disse isso? Quem disse? Tem pessoas que são absolutamente felizes
trabalhando das 9 às 5 da tarde, que não quer ter uma Porsche de R$500 mil, que não quer ter um apartamento frente ao mar em Balneário Camboriú. E não há nenhum problema nisso. Então, às vezes, uma pessoa com essa cabeça, quando você começou a falar assim, ele montou um negócio, eu vim falar, provavelmente esse negócio não deve estar muito bem por conta desse pensamento. Porque esse comportamento que ele teve não bate com o comportamento que quer ter uma empresa. Não bate. Não funciona muito bem assim. Porque por muitas vezes ele vai ter que fazer alguma coisa que ele não foi pago para aquilo. Então, na maioria das vezes, quando uma pessoa ela tá muito bem com Deus e ela tá bem com a família, como o trabalho... Mas lembra o seguinte, a fonte da cachoeira é Deus. Se tá derramando lá de cima, a maioria das coisas aqui de baixo estão organizadas. Então, para nós que empreendemos, o que a gente tem que entender? Peraí, cara, o que é sucesso para ele? Vem cá, meu amigo, o que é sucesso para você? Vai ter gente que o sucesso é todos os dias jantar em casa. Não, mas eu tenho um jantar no melhor restaurante. Não quer. Ele quer chegar em casa, às 5h18, saiu 5h18 da empresa, 5h35 chega em casa, entra lá e o feijãozinho, quando ele chega, a esposa já abre a panelinha, chega a sair a fumacinha. Aquilo é sucesso para ele. Mas e o cara que quer a Porsche, ele quer o frente mar e ele age dessa maneira? Aí ele não quer. Aí ele tá mentindo pra ele mesmo. Não tem como. Não, eu quero. Você não quer? Tem uma saída? Não, é óbvio que não. Não tem um jeito. Não, impossível. Não, eu quero isso. Quer? Então faz. Não, eu quero, mas eu não quero fazer. Então você não quer. Sim ou não? Ah, eu quero comer um bolo. Ah, você quer comer o bolo? Quer. Então, vai ali no mercado, pega os ingredientes e fala, não, mas eu não quero fazer não. Então você não quer fazer o bolo. Você tem como pagar? Não, eu também não quero comprar o bolo não. Tá, você não quer pagar pra alguém fazer e você não quer fazer? Não, então você não quer. Isso é incoerência. Então, quando a pessoa sentar aqui e falar o seguinte, senta o cara aqui e pergunta, o cara que trabalha com você, o que você quer? O que é sucesso pra você? Ah, eu quero um carro zero de 200 mil. Beleza, quanto é que você ganha? Eu ganho 2 mil, vamos fazer um plano aqui. Você vai ter que bater X meta, vai ter que fazer isso e isso. Ah, não. Isso aqui eu não vou fazer, não. Então você não quer. Não tem meio termo. Quer dizer, talvez exista, mas eu não faço ideia do que é. E agora, o quarto. Quer ver? Vamos só pegar essa linha. Por favor. Eu quero estar com o abdômen trincado. Tá. Beleza, todo mundo quer. Eu quero comer pizza. Então você não quer estar com o abdômen trincado, amigo. Você não quer, é mentira. É mentira. Você quer estar com o abdômen trincado? Quero. O cara tá comendo pizza, o outro tá comendo costela, o outro tá comendo picanha, você tá comendo o quê? O que o nutricionista mandou você comer? Salada e ovo. Então é salada e ovo. E feliz da vida, não é reclamando, não. Não é olhando e se lambendo, não. Você quer... Imaginando, né? Imaginando a pizza comendo a salada. Você quer mesmo? Tem esse negócio? Não, eu preciso resistir. Resistir? Que resistir? Você sabe o que você quer? Aquilo ali nem chama a tua atenção, cara. Então, a maioria das pessoas quer ter o abdômen trincado e o braço de 150 centímetros. Quer. Paga o preço. Não, eu não quero pagar o preço. Então, você não quer. Não tem uma... input e output. Quanto é que você botou aí? Não tem como. Eu quero a caixa d'água cheia. Então, sobe lá e liga a mangueira. Não vou ligar a mangueira. Então, você não quer a caixa d'água cheia? A conta não fecha. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade de olhar pro outro e falar assim, nossa, tua conta não fecha. Não tem como. É eu dizer agora, eu quero ter uma empresa... E é difícil quem fala isso, né? Chega e fala, daí cara... paga o preço, paga a se falar ainda, o cara provavelmente vai ficar chateado. Eu aprendi ao longo do caminho que provavelmente numa conversa franca, alguém vai ficar chateado. Uma conversa difícil. Ou a pessoa vai ficar chateada porque não gostou do que ouviu, ou eu vou ficar chateado porque eu não falei. E entre a pessoa ficar chateada ou eu ficar chateado... E por vezes ela vai ficar chateada contigo, mas vai ser um bem enorme na vida dela. Só que talvez ela não vai enxergar. Ou ela vai enxergar lá no futuro. Né? A Bíblia explica. Se corrigir o tolo, dá problema. Se corrigir o sábio ama a repreensão. Então, às vezes, a pessoa tá indo pro caminho errado, achando que vai estar, ela não vai chegar. Eu não me considero sábio. Não me considero sábio. Mas eu gosto de ouvir uma conversa difícil. Uma crítica... A que você mais cresceu. Foi na crítica. Quais foram os clientes que mais te ensinou? Não sei se crítica é a palavra. Qual que seria a palavra?
Correção, clareza. Ouvir a de verdade, clareza. Isso, boa. Onde eu falhei? Você falhou aqui, aqui, aqui. Se você tivesse botado aquele ripado assim, eu gostaria mais. Ok. Clareza. Aonde é que os casamentos crescem? Quer saber onde o casamento cresce? Entra com a tua esposa. O que eu faço que te incomoda? Mas não vai pra reagir ou pra acusar. Sim. Vai com o ouvido pra ouvir. Talvez seja as melhores conversas que eu tive ao longo de 21 anos com a minha esposa foi assim. As minhas também. Senta aqui. As nossas também, né, irmão? Como é que eu posso ser um marido melhor? E dessas conversas que, de fato, eu consegui melhorar como esposo, como pai. Então, às vezes você não estava melhorando porque nem sabia que isso era um problema. Só que é o tipo de conversa que dói um pouquinho. Dói. Adulto tem conversa de adulto. Dói, a gente evita todo tipo de dor. Então, aí se evita... E às vezes a gente quer o abdômen trincado, só que a gente quer evitar a dor do exercício. Tá evitando de ir na academia. Não quer. E o casamento é assim também. Eu quero melhorar meu casamento. Quer? O que é importante pra tua esposa? Ela valoriza o que aí? Não, isso aí é com ela. Você não quer melhorar nada, é conversa. E a esposa, e já vamos entrar aqui no tema de negócios. Manda bala. Mas é porque tá muito bom. E a esposa que não consegue enxergar, o marido, que não consegue enxergar que ela precisa se adaptar para que o casamento dê certo, que ela precisa abrir mão do orgulho, que ela precisa abrir mão do ego, que ela precisa sentar e fazer essa pergunta que você sugeriu. Tu acha que uma pessoa... sucinta aí, galera. Tu acha que uma pessoa dessa, ela vai conseguir construir... Eu sei que é meio óbvio essa pergunta, gente. Não, pode ir que a linha mas tá certa. Mas eu vou fazer porque, vai. assim, a gente vê isso muito. Isso. Muito. Nossos amigos, nossa família, na população como um todo. Essa pessoa, ela vai conseguir casar com alguém e dar certo, porque geralmente é uma pessoa que veio de 1, 2, 3, 4 relacionamentos que não deram certo. E a reclamação dos casamentos que não deram certo, elas se repetem ao longo do tempo, só muda o marido. Ou só muda a esposa. E as pessoas são todas ruins. E ela é muito boa, mas ela não enxerga que ela precisa melhorar. E ela não enxerga que ela precisa sentar e perguntar assim: meu amor, aonde que eu preciso melhorar? Aonde que eu tô errando? Ela só enxerga assim, ó, tu precisa melhorar. Tu precisa fazer o método CIS. Tu precisa buscar um mentor espiritual. E nela, essa pessoa tem alguma chance de dar certo? Irmão... Como ela consegue construir uma família em algum momento? Assim, ó. A Bíblia diz que... E ela consegue atingir esse ápice dessa vida que você nos sugeriu. Assim, ó. Pra Deus nada é impossível. A Bíblia diz que os que estão em Cristo, nova criatura é. A Bíblia diz que as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. E eis que faço nova todas as coisas. E vivam em novidade de vida. Então, tudo é possível. Agora, um abismo puxa outro abismo. Enquanto a pessoa não entender que talvez, só talvez, ela teve 5 relacionamentos. Ninguém prestava. Talvez o problema esteja nela. Talvez, né? Só uma possibilidade, porque passou 5 e isso é uma possibilidade. Ela vai ter que enxergar. Bruno, e se ela não enxergar? Aí, vindo de Deus, tem que vir um homem. Levando em consideração que ela quer ser feliz, ela quer construir uma família, ela quer um projeto de vida sólido. Ela quer, mas ela tá fazendo o quê? Mas ela tá vivendo na desgraça. Então ela não quer. Ela tá vivendo na desgraça. Não quer. Irmão, quando uma pessoa quer fazer uma coisa, ela faz o que precisa ser feito. Será que é porque então ela não amava nenhuma dessas pessoas? Talvez ela porque não talvez ela nem goste nem dela mesmo. E eu tô falando dela, não que seja uma mulher ou um homem, a pessoa. Tá. Peraí, eu quero fazer diferente. Você quer fazer diferente? O primeiro estágio da mudança é a consciência. Não existe uma pessoa fazer uma mudança, seja lá o que for, sem ter consciência. Então vamos falar de um homem. Um homem passou por um relacionamento, passou por outro. Nenhum dos 3 deu certo. E agora ele entende o seguinte, mas eu quero casar. Peraí, se você quer casar, o que foi que você fez de errado com aquelas ali? Será que elas eram a mulher? Você está procurando o quê? Você está procurando aonde? O que é que você procurou nessas mulheres que você não encontrou? Então, o primeiro estágio da mudança é a consciência. A consciência do quê? Peraí, o que foi minha responsabilidade aqui? Esses relacionamentos não deram certo. Aonde que
eu fiz errado aqui, aonde que eu não cuidei do que era para cuidar. Então esse é o primeiro estágio. Agora, começou a pergunta de um jeito e eu já vou levar para esse jeito aqui. O que fazer? O empresário tá ouvindo aqui, ou tá muito bravo, ou tá feliz. E aí diz assim, mas a minha mulher, ela tinha que mudar, ela não sei o quê. A melhor maneira de ensinar alguém é pelo exemplo. Será que isso que você tá querendo dela, tá fazendo, ô bonitão? Ela precisa ser mais compreensiva. Então vamos puxar um raio-x aqui, como é que tá teu grau de compreensão? Ou você tá só exigindo que o outro faça, mas você não faz. Ou tá dizendo pro filho, eu quero você longe de cigarro. Só que no domingo de tarde falou, filho, pega meu isqueiro ali pra mim. E aí? Então, vai duas numa paulada só aqui. Se a pessoa quer uma coisa e o que ela tá fazendo não fecha, não tem coerência, não tem ligação com isso, ela não quer de verdade. E tem outras pessoas que querem que o outro mude, mas a pessoa em si não muda. Não, eu queria que essa mulher fosse mais calma. Porque eu não aguento mais. Você não queria. Porque se você quisesse, comece por você. E tudo isso, eu vou falando da Bíblia, porque depois que eu comecei a entender, tudo que estava num monte de livro separado estava no livro só. Diz que nós enxergamos um cisco no olho do outro, mas não enxerga uma trave no nosso próprio olho. Então, às vezes, tem homem, empresário, que está vindo aqui, que está reclamando da esposa, só que ele não é um exemplo de mudança, ele não faz aquilo que ele gostaria que ela fizesse. Como é que pode o cara querer isso aí? Como é que pode? Mas aí, nesse aspecto, eu tenho um amigo passando por essa dificuldade e ele não está enxergando o que ele precisa, a trave que está nos olhos dele. Eu, como amigo, devo ter uma conversa difícil, sentar na frente dele. Se você for amigo e não fez ainda, você não tá fazendo o teu papel de amigo. Mas ele não vai gostar, problema dele. Paulo diz que cristão seria eu se ao invés de agradar a Cristo, agradasse aos homens. Teu amigo de verdade então você vai chamar ele e vai dizer assim, meu irmão, vem cá. Eu vou conversar com você. Porque... Como é que Paulo falou? E que cristão seria eu se ao invés de agradasse a Cristo, agradasse aos homens. Então, peraí. Você é meu amigo, senta aqui, meu irmão. Senta aqui. Você é meu amigo e se a partir de hoje você nunca mais quiser falar comigo, tá tudo certo. Meu coração vai estar em paz. Mas é o seguinte, velho, você tem que ser um marido melhor, velho. Senão vai colapsar teu casamento. Se você não for um pai melhor, teus filhos quando crescer vão odiar você. E é melhor eu te falar agora e você nunca mais falar comigo, mas consertar coisa na tua casa, do que eu não te falar e dizer que sou teu amigo, sendo que eu tô mentindo pra você e não tô falando. Amigo de verdade, irmão, não fala aquilo que o cara quer ouvir. Fala aquilo que ele precisa ouvir. Senta aqui. Eu tô falando isso porque você é meu amigo. Senta aqui, meu irmão. Que loucura é essa? Que besteira é essa? Pra onde você tá indo? Que negócio é esse aí? E se esse cara dizer o seguinte, não tem nada a ver com isso, eu não tenho mesmo. Não, mas você não tem nada a ver com isso. Não tenho mesmo. Mas, talvez de todas as pessoas que você acha de amiga, a única pessoa que tá olhando no teu olho e dizendo isso aí sou eu. Você pode escolher quem são teus amigos. Talvez você venha reclamar da tua esposa pra mim, eu vou dizer assim, nada, cara, a culpa é tua, é você que tinha que ser um marido melhor, a culpa não é dela não, para de culpar ela. Da mesma forma que você vai conversar com outra e dizer assim, larga ela, que fica te enchendo o saco. O solteiro que não deu certo. Você escolhe. Eu duvido, se ele for pegar um conselho de um homem que tá bem no teu casamento, que tá bem no teu relacionamento, se esse cara vai dizer pra ele separar. Eu duvido que vai fazer Olha isso. Olha só, isso eu aqui, duvido que e ele assim, vai fazer isso. E aí, tu tem 21 anos de casamento, que é muito admirável. Se eu quero dar certo no meu casamento, eu vou pedir um conselho pra ti que tem 21 anos que tá dando certo. Mas se eu já sei mais ou menos o que eu vou ouvir de ti. Então, se eu não quero dar certo no meu casamento, eu não vou chegar e te pedir. Olha só, tá vendo que isso responde uma série de dúvidas aqui. A pessoa tá gorda. Aí eu vou pedir conselho pra quem? Então. Pra quem tá no caminho de onde eu quero seguir. Então, assim, ó, eu não quero dar certo no casamento porque eu gosto de festa, gosto de bagunça, gosto dessas coisas. Beleza, tá tudo certo gostar disso aí. Eu quero. Essa pessoa não quer um conselho, ela quer alguém que chancele. Chancele. Ela quer que chancele. Você não quer um conselho. Você quer uma validação pro desvio que você quer fazer. Forte isso. Aí você pergunta pra quem tá lá no caminho do inferno. Aí ele vai te dizer mesmo. É impossível uma pessoa que tá vivendo um bom casamento e aconselhar o outro e dizer assim, cara, o certo é separar. Não. Ele vai dizer, peraí, cara, nesse período a gente passou perrengue, mas a gente permaneceu. Você tem que lutar pela tua casa. Luta pelo teu casamento. Larga a mão de ser frouxo, seja homem. Você assumiu um compromisso com essa mulher. Você tem filho, cara. Teus filhos vão ficar sozinhos, que negócio é esse?
Não. Você tem que melhorar. Você é o melhor marido que ela podia ter? Ou você tem uma lista de defeitos aqui que você só tá olhando pra ela? Mas se eu falar isso, eu perco o amigo. Perde o amigo. Mas se através disso vier um estalo nele e ele mudar lá na casa dele e não desistir do casamento dele, você vai ser a pessoa que mudou a vida dele. Cristo usou você para mudar a vida dele. Mas tem gente que fica, mas se eu falar isso, aí ele não vai gostar mais de mim. Você é amigo mesmo do cara? O amigo fala. Quanto custa? Não interessa o quanto custa. Tá disposto a perder o amigo, mas jogar a verdade para ele? Porque senão você vai ter um amigo que daqui a pouco tá sem família, sem filho, sem nada. E isso, espiritualmente, é responsabilidade sua. E se você senta e fala, e essa é uma das minhas perguntas aqui. Então eu já vou conectar com isso. A gente ouviu a tua história, e a tua história é que você veio de uma realidade bastante escassa. Muito. Falta de recursos. E você prosperou muito na vida. E hoje tu tem um conforto mais do que o suficiente do que tu precisaria para você e para sua família. Aquelas pessoas que você tinha no teu relacionamento de amizade, nos teus relacionamentos em geral, antes de você prosperar, depois que você prosperou, e elas apontaram em algum momento você como um arrogante, você como mesquinho, o Bruno mudou, o Bruno não ajuda a gente, o Bruno ajuda com muito pouco, o Bruno poderia ajudar muito mais, só que em vez de ajudar muito mais a gente, o Bruno tá viajando pra Europa. Elas estão certas. Mas essas pessoas são incontornáveis, essas pessoas são da tua família. São incontornáveis. Tu já passou por isso em algum momento? Aperta o cinto aí. Se você passou por isso, como que lida com esse tipo de situação? Levando em consideração que são pessoas incontornáveis, ou seja, pessoas do teu círculo familiar íntimo. Tu não pode simplesmente abrir mão e não falar mais com essa pessoa ou evitar essa pessoa. Aperta o cinto aí. Quando a pessoa se casa, a família... Deixa eu melhorar minha pergunta. Então melhora. Suponhamos que essa pessoa seja a tua mãe. E você ajuda ela. E tu ajuda, e tu faz um sacrifício muito grande para poder ajudar ela. E tu abre mão de outras coisas para poder ajudar ela. Só que ainda assim, recebendo ajuda, ela é ingrata contigo. Ela te xinga, porque ela acha que tu tinha que ajudar mais. Porque ela acha que tu tinha que dar mais. Ela, por vezes, até te amaldiçoa. É uma mãe? Tá não é um amigo. Tá preparado. Quem tá vindo aí, tá preparado pro cinto de segurança ou não? Pergunta difícil. Resposta. Se a mãe fizesse 10 vezes pior do que isso, ainda assim, a nossa obrigação é honrá-la. O pai e a mãe. Então, quando se trata de pai e mãe, tem que honrar. É isso que a Bíblia diz. E honrar vai além de amar. Mas se ela faz isso, honra. É o que diz a palavra. Para que os dias na terra sejam prolongados. É um princípio. Pai e mãe, a Bíblia manda honrar. A família é você, a tua esposa e os filhos. As outras pessoas... Tio, irmão, primo. E aí? Quando for para essa vertente familiar. Algumas pessoas dizem assim, mas isso é ingratidão. Não se trata de ingratidão, se trata em momentos da vida. Igual amigos, naquele momento, ok, fazia sentido porque eu morava lá. E depois, eu não moro mais lá. Eu não tenho mais contato. A minha família se tornou a minha esposa e os meus filhos. Ah, mas um tio, não sei o quê. Se eu puder contribuir, ok. Ok. Mas o que ele diz que eu sou, se eu sei quem eu sou, dane-se. Não tem esse... Não é dane-se, mas não tem o peso que às vezes as pessoas atribuem ao peso. Então, quando se trata de pai e mãe, está ligado diretamente no mundo espiritual. Diretamente no mundo espiritual, sobre as bênçãos do pai, sobre a honra da mãe, sobre tudo isso, está ligado no mundo espiritual.
Fora isso, as pessoas da tua casa. Essa é a tua família, a tua família. Qual foi a ordem de Abraão? Sai da terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Foi só a família dele. E a família é a esposa. Ele com a esposa. Essa era a família dele. Tanto que ele descumpriu, levou o sobrinho. Deu ruim. Deu ruim. Chegou um determinado momento, começaram a brigar, Deus, cessou de falar. Até que ele disse, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu quero aquela terra bem bonita ali. Sodoma e Gomorra. Eu quero aquela terra bem bonita ali. Então pode ir para lá que eu venho para cá. Quando ele separou de verdade, Deus fala com ele, olha para o céu, olha para o chão, e eu vou de você bem-vindas as famílias, benditas as famílias da terra, tudo aquilo ali. Então assim, precisa de ter uma separação clara disso. Peraí, cara. Minha família, eu preciso, por biblicamente falando, honrar o meu pai e a minha mãe. E o meu primo que acha que... cara. Não controla isso, cara. Só que às vezes a pessoa tá tão ferida que se uma prima de 4º grau um dia faz um comentário, meu dia acabou, essa pessoa nem te conhece, cara. Faz 20 anos que você não vê. Os perrengues que você passou aqui, essa pessoa nem te ajudou. Não sabe nem um pedaço de tudo. Será que realmente o que ela pensa sobre você é tão valioso assim? O que é que você está ouvindo? Onde é que está teu ouvido? Então isso tem muito a ver com mágoa, rancor, com coisas do passado que as pessoas não resolveram. Feridas emocionais, brechas. E aí uma pessoa fala algo, é uma seta. Se tem uma brecha, taca a seta entra. Então sobre família, sobre amigos de outras épocas. Para aquela época era meu amigo. E agora eu sou ingrato? Não, agora é outro momento. Eu tinha um monte de amigo solteiro quando eu tinha 14, 15 anos. Cara, hoje eu não posso ser amigo deles. Por quê? Porque eu sou ingrato? Não. Porque a minha vida agora está indo para um rumo diferente. As más companhias corrompem os bons costumes. Se tem uma pessoa que vai na tua casa só falar mal dos outros, ela não tinha que estar na tua casa. É uma má companhia. Murmuração é um dos motivos que Israel não entrou na Terra Prometida. E murmuração não é só o que você fala. Murmuração é você emprestar o teu ouvido para as pessoas falarem também. Então, peraí. O meu tio vive... Edifica ou não? A Bíblia diz que tem que sair da boca aquilo que edifica. Se essa pessoa não edifica, glória a Deus, Deus te abençoe, eu vou orar por você. Mas, você lá e eu aqui. Só que, às vezes, são as pessoas que mantêm esses laços. E isso trava tudo. Ao invés de conectar com quem tinha que conectar, tá dando ouvido a um, a outro, que tá indo pro caminho errado. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Por favor. Acontece uma situação. Uma pessoa vem na tua casa e sempre que essa pessoa... E ela tem uma energia muito carregada. Ela fala das pessoas, ela tem na vida dela uma bagunça em geral, tudo, em todos os aspectos. Quando ela sai da tua casa, automaticamente parece que fica essa energia dentro da sua casa e acaba rolando briga e... Isso é espiritual? É óbvio que é. Isso tem a ver com inveja? Isso tem a ver com uma série de coisas. A Bíblia diz que o que faz mal não é o que entra na boca, é o que sai da boca. Bruno, como resolve isso? É muito fácil. Se você convidar uma pessoa para ir na tua casa, ela sentou, e ao invés dela falar coisa boa, positiva, ela começa a falar mal de alguém, ela tá na tua casa. Fulano, me desculpa. Não te chamei aqui para ouvir você falar mal dos outros. Eu te chamei aqui para a gente jantar junto e conversar. Aqui nessa casa tem amor, tem paz, tem alegria. Te chamou aqui para coisas boas. Ai, mas ela vai ficar chateada. Ou ela fica chateada com você, ou você vai ficar chateada com ela porque ela ficou a noite inteira falando mal dos outros e foi para tua casa e virou um pé de confusão lá dentro. E às vezes ela não fala mal, mas mesmo assim fica aquela, sabe aquele clima? Isso. Ruim, gente. Precisa de uma oração depois que a pessoa sai da casa? O que a gente pode fazer para evitar isso? Porque tu não pode desvincular dessa pessoa. É incontornável. É incontornável. Exceto pai e mãe. Irmão, tiro... Basicamente é o seguinte que o Bruno tá falando aqui. Exceto basicamente pai e mãe, não. É isso. Não é basicamente filho, não. Exceto pai, mãe e filho, todo mundo é contornável. Não tem papo, não tem conversa. É a pessoa, é o meu tio, que vem aqui na minha casa e, cara, depois vira um pé de confusão, é ruim as coisas, não vem na minha casa. Não vem na minha casa, ponto, fim. Mas aí a família vai ficar chateada.
Que ele fique chateado lá, mas que eu tenha paz e harmonia aqui dentro da minha casa. É simples, mas incontornável. É teu pai ou tua mãe? Não, nenhum dos dois. É teu filho? Não. É teu marido? Não. Então é contornável. Então é contornável. A não ser que essa pessoa esteja ocupando um lugar de honra que ela não deveria estar lá. Aí é uma inversão das coisas. Aí, meu amigo, aí deu ruim. Tirando essas pessoas... Então pra você que tem cunhado que enche o saco, irmão que enche o saco, irmã, tia, tio, na família de vocês estão vindo um conselho aqui. Na nossa família não tem esse negócio. Na nossa família não tem esse problema. Só na minha tem. O que a gente pode fazer em relação a isso? Sempre, né, gente? Claro, a gente tá falando aqui de uma maneira objetiva. E assim, não tem interpretação. Você não precisa receber todo mundo na tua casa. Tua casa é um lugar... É o lugar da tua casa, de proteção. O que pode fazer por essas pessoas? Ora por elas. Ora por elas. Senhor, tem esse problema, que o Senhor possa quebrantar o coração, que o Senhor possa transformar, porque é Ele que convence, não sou eu que convence, nem nenhum de vocês está aqui que convence. Essa pessoa precisa de uma transformação. Essa transformação não está em mim, não está em ninguém, está nele. Que ela tenha um encontro. A nossa parte em relação a isso é orar. E às vezes, o que acontece? A gente fica murmurando, falando, mas que fulano, tá vendo? Sai daqui, olha como é que fica. Não, ora por essa pessoa. Ela lá na casa dela e você aqui na tua. Ora. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ora aqui, ela lá, ora por ela lá. Convida ela para ir na igreja. Eu quero conviver com ela. Convida ela para ir na igreja. Não, eu não quero ir na igreja, quero ir na tua casa comer churrasco. Não, mas vamos lá no culto primeiro. Vamos lá no culto, churrasco a gente marca em outra vez. Aí lá no culto, vai vir palavra, vai vir essas coisas. Amém, que bom. Quer ter contato? Leva lá na igreja. Boa. Mas protege tua casa, cara. Protege tua casa. E ora por essa pessoa. Não adianta também ficar murmurando e reclamando, não. Ora por essa pessoa. Ora por ela, para que ela tenha um encontro, para que saia tudo aquilo que é ruim da vida dela. Ora por ela. Mas não leva para dentro da tua casa. Não leva para dentro da tua casa. Muito bom. Casa tem que ser um lugar de paz. Muito bom. Custe o que custar. Lugar de paz. Isso é a casa. Lugar de paz. Tô contigo nessa. Pessoal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhem esse episódio com os amigos, compartilhem nos grupos do WhatsApp. E essa foi a primeira parte do episódio número 7 do Dimascast. Na semana que vem entraremos com a parte 2 desse episódio maravilhoso com Bruno Barros. Aguardo vocês aqui.